governo Trump admitiu que está mandando gente para prisão de El Salvador, uma prisão que é conhecida por não respeitar os direitos humanos, sem devido processo legal. É a pessoa que é legalizada aqui, turista já foi para lá, e agora o próprio governo Trump admitiu que está mandando gente inocente para esse lugar. Então, vamos ver aqui essa matéria. Governo Trump admite que pai de Maryland, né, uma cidade, um lugar aqui, de El Salvador, foi deportado por engano e enviado para uma mega prisão. O governo Trump admitiu em um processo judicial na segunda-feira que deportou, por engano, um pai de Maryland para El Salvador, por causa de um erro administrativo, e argumentou que não poderia devolvê-lo porque ele agora está sob custódia salvadorenha. Ou seja, saiu do país, não tem mais o que fazer. Legal, né? O processo decorre de uma ação judicial sobre a remoção de Quilmar Armando Abrego Garcia, um cidadão salvadorenho que em 2019 recebeu status de proteção de um juiz de imigração, proibindo o governo federal de enviá-lo para El Salvador. O processo, relatado pela primeira vez pela The Atlantic, a revista, parece marcar a primeira vez que o governo admitiu um erro relacionado aos seus recentes voos de deportação para El Salvador, que agora estão no centro de uma dura batalha jurídica. Em 15 de março, embora o ICE, que é a Polícia de Imigração, estivesse ciente de sua proteção contra a remoção para El Salvador, Abrego Garcia foi removido para El Salvador devido a um erro administrativo, afirma o processo da administração Trump. Abrego Garcia, que, segundo advogados, fugiu da violência de gangues em El Salvador há mais de uma década, foi identificado por sua esposa em uma foto de detentos entrando para a admissão no CECOT, a famosa mega prisão do país. Antes de sua remoção, ele foi preso pelo Immigration and Customs Enforcement em meados de março devido ao seu papel proeminente na MS-13, de acordo com uma declaração judicial de um alto funcionário do ICE. MS-13 é uma gangue. É uma gangue de bandido, né? Óbvio. Seus advogados dizem que ele não é membro nem tem qualquer vínculo com a gangue MS-13. Abrego Garcia não estava no manifesto inicial do voo do título 8 a ser removido para El Salvador, disse Robert Serna, diretor interino do escritório de campo do ICE, em sua declaração, referindo-se à Lei Federal de Imigração. Em vez disso, ele era um suplente. Como outros foram removidos do voo por vários motivos, ele subiu na lista e foi designado para o voo. O manifesto não indicava que Abrego Garcia não deveria ser removido. Então, quer dizer, sobrou lugar no avião. Assim, bora encher aqui, pega ele ali, ó. Pega aquele ali. Que insanidade. Por erro administrativo, Abrego Garcia foi removido dos Estados Unidos para El Salvador. Isso foi um descuido. E a remoção... Descuido! Isso foi um crime, gente! E a remoção foi realizada de boa fé, com base na existência de uma ordem final de remoção e na suposta filiação de Abrego Garcia à MS-13, diz a declaração. Gente, como é que chama o regime em que a pessoa ela pode ser presa e levada para outro lugar sem nenhum processo legal? Eu digo dita, vocês dizem. Olha o que os Estados Unidos virou, gente. Em um novo processo judicial na quarta-feira, o advogado de Abrego Garcia respondeu ao erro, dizendo que as ordens dos tribunais de imigração são essencialmente sem sentido se a supervisão do governo Trump não for retificada. Porque o governo pode deportar quem quiser, onde quiser, quando quiser, e nenhum tribunal pode fazer nada a respeito depois que isso for feito. Os réus já lavaram as mãos do autor, de sua esposa cidadã americana, a esposa dele é cidadã, e de seu filho autista não verbal de 5 anos, cidadão americano, filho também, disse o advogado Simon Sandoval Mochenberg no processo. A resolução proposta pelos réus para esse estado de coisas, que eles causaram intencionalmente ou, na melhor das hipóteses, de forma imprudente, não é nada. Esse é o conjunto ultrajante de fatos, acrescentou Sandoval Mochenberg. A equipe jurídica de Abrego Garcia está pedindo uma liminar que exigiria que o governo Trump solicitasse ao governo de El Salvador que o trouxesse de volta aos Estados Unidos, de acordo com documentos judiciais. Uma audiência do caso está marcada para sexta-feira. Gente, assim... Não dá, não sei nem o que dizer. Viagem aos Estados Unidos. Abrego Garcia entrou ilegalmente nos Estados Unidos por volta de 2011. Ele teve problemas com a polícia em 2019, quando estava vadiando do lado de fora de uma loja Home Depot, em Maryland, com um grupo de homens que foram abordados pela polícia local, de acordo com documentos judiciais.
Vadiando, não. O que é? Home Depot é uma loja de material de construção, de coisa de casa, assim. E tem um monte de imigrante ilegal. Que eles fazem? Porque todo mundo que está se mudando, todo mundo que está fazendo uma reforma vai nessa loja. Então, eles ficam ali na porta para quem precisar de alguém para ajudar na mudança, precisar de algum pintor. Você fica ali, os caras ficam ali para você contratar. Então, ele devia estar ali procurando trabalho, na verdade, não vadiando, né? É que até tradução aqui também, né? O Departamento de Polícia do Condado de Prince George o considerou um membro de gangue porque ele estava usando um boné e um moletom do Chicago Bulls. E um informante confidencial informou que ele era um membro ativo da MS-13 com a camarilha dos Westerns. Não sei o que é isso. De acordo com o documento judicial. Os esforços para obter mais informações da polícia durante seus procedimentos de imigração em 2019 não foram frutíferos, de acordo com seu advogado, que disse em documentos judiciais que Abrego Garcia não é membro nem afiliado à MS-13. Documentos do Gabinete Executivo de Revisão de Imigração do Departamento de Justiça de 2019 observam que Abrego Garcia foi acusado de infrações de trânsito, mas que ele refutou a alegação de afiliação à MS-13. Um juiz de imigração eventualmente concedeu a Abrego Garcia a retenção de remoção, o que significa que ele poderia sofrer perseguição se fosse removido dos Estados Unidos para El Salvador. Ele ainda era considerado removível, só não poderia ser para El Salvador. Vejam bem. Ele foi preso em 12 de março após completar um turno em um canteiro de obras, mostram documentos judiciais. A esposa de Abrego Garcia falou com ele pela última vez na manhã dos voos de deportação, mostram os documentos. Ele desapareceu do sistema localizador do ICE e ela o identificou mais tarde em fotos divulgadas pelo governo salvadorenho. Então, gente, eles estão soltando as pessoas lá, rasgando o documento, meu amigo. Tipo assim, ó, não é mais problema nosso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Quero ir embora. Meu Deus do céu. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reconheceu na terça-feira o erro administrativo que levou à deportação de Abrego Garcia, mas acrescentou, sem fornecer evidências, que ele era um membro da brutal e cruel gangue MS-13. Mais tarde, ela disse que ele era um líder da MS-13. Pressionada a fornecer evidências para essa alegação, Leavitt disse: há muitas evidências e o Departamento de Segurança Interna e o ICE têm essas evidências, e eu as vi essa manhã. Quando a CNN entrou em contato com Leavitt após a coletiva de imprensa na Casa Branca na terça-feira, ela direcionou as perguntas ao Departamento de Segurança Interna, onde um porta-voz também se recusou a oferecer qualquer evidência específica dos supostos antecedentes criminais de Abrego Garcia. O indivíduo em questão é um membro da brutal gangue MS-13. Temos relatórios de inteligência de que ele está envolvido em tráfico humano, disse a porta-voz do DHS, Tricia McCallaghan, à CNN. Esteja ele em El Salvador ou em um centro de detenção nos Estados Unidos, ele deve ser preso. Aqui. Um pesadelo para minha família, diz a esposa. A esposa de Abrego Garcia, Jennifer Estefania Vázquez Sura, disse em um depoimento que sua família está devastada por sua detenção. O casal, ambos com 29 anos, tem um filho junto com 2 filhos do relacionamento anterior de Vázquez Sura. Cada criança tem necessidades especiais, disse Vázquez Sura, que é cidadão dos Estados Unidos e nasceu na Virgínia. Cidadã, no caso, né? A tradução tá meio estranha aqui, mas ele tá falando da mulher do cara. O casal se casou em 2019, enquanto Abrego Garcia estava detido, mas antes que um juiz lhe concedesse status especial. Depois que Abrego Garcia recebeu esse status e foi liberado com garantias de que não enfrentaria processos de deportação, a família realmente acreditou que as falsas acusações haviam sido esclarecidas e que elas estavam para trás, escreveu Vázquez Sura. Então ele foi denunciado por um informante anônimo de que ele era membro dessa gangue e a alegação diz que ele é membro dessa gangue porque ele estava usando um boné, a camiseta desse time que supostamente aí essa galera da gangue gosta. Mas, gente, é um time, né? Ele estava usando a camisa, né? E aí o juiz liberou ele, foi isso que entendi, o juiz liberou ele e falou assim, esse cara aqui não pode ser deportado para El Salvador, voltar para El Salvador. Porque aqui, eu não sei se eu entendi ainda, a gente vai entender, vamos lá. Em 12 de março, Abrego Garcia ligou para sua esposa para dizer que estava sendo parado.
O filho deles estava no carro com ele. Vasquez Sura, a mulher, disse que recebeu uma ligação de um oficial do Departamento de Segurança Interna dizendo que ela precisava pegar seu filho em 10 minutos ou os serviços de proteção à criança seriam chamados. Meu Deus! Os policiais disseram a Vasquez Sura, depois que ela chegou, que o status de imigração do marido havia mudado e eles o estavam levando embora. Gente, tipo assim, mudou o status de imigração agora, a gente mudou aqui. Ela escreveu isso no depoimento. Ela colocou seu filho chorando em uma cadeirinha de carro e se despediu do marido, que também estava chorando. O filho deles, que tem autismo, tem estado muito angustiado desde que Kilmar se foi, escreveu Vasquez Sura. Embora ele não consiga falar, ele me mostra o quanto sentiu falta de Kilmar. Ele tem encontrado as camisas de trabalho de Kilmar e cheirado para sentir o cheiro familiar de Kilmar. Ele tem chorado e agido mais do que o normal desde que Kilmar foi preso. Ela disse no documento que foi arquivado em 24 de março, que não tinha notícias do marido desde 15 de março. Ele parecia assustado e disse que estava sendo deportado para o CECOT. Mais tarde, ela reconheceu as feições do marido em fotos de detentos do CECOT. Isso tem sido um pesadelo para minha família, Vasquez Sura escreveu no depoimento. Minha fé em Deus me sustenta, mas estou exausta e com o coração partido. Meus filhos precisam do pai. Preciso saber quando meu marido vai voltar para casa, ela escreveu. Gente do céu, é horrível, né? Horrível. Esse é os Estados Unidos hoje. Então, fica no Brasil, viu, gente? Fica no Brasil.